Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, abrindo uma nova semana. Hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos dessa terça-feira. A gente tem muito campeonato importante, como Champions League e também a Libertadores. A gente vai começar pela Libertadores. Vamos lá? A gente está aqui no VBet, vocês já sabem que o VBet é nosso parceiro aí há cerca de um mês. O VBet é um dos sites que está aí na lista de sites regularizados, né, sites de apostas e cassinos pelo governo brasileiro. O VBet está pagando a licença e vai fazer tudo seguindo as normas aí, é um dos grandes sites e a gente está junto do VBet. Tem todos os mercados de apostas, todos os esportes, vale muito a pena vocês conhecerem. Se vocês ainda não têm conta, abra no link que está na descrição dos vídeos do nosso YouTube ou com esse QR Code aqui. É só clicar no link ou usar o QR Code que você vai ser levado para a página de cadastro. Aí é só preencher, tá bom? Com seus dados, e-mail, CPF, criar uma senha e já abrir a sua conta, tá bom? Você depositando lá em Pix e sacando também é na hora, é instantâneo, tá? Eu fiz um saque aí de R$ 2.000 na outra semana, caiu em 2 segundos na minha conta, tá bom? Antes mesmo do site atualizar, já tinha notificado no meu celular. É um site muito confiável mesmo, tá bom, gente? Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários dos nossos vídeos, que a gente ajuda vocês. Vamos então para essa semifinal da Libertadores, pessoal. Atlético Mineiro e River Plate. Pois é aqui chegando já na reta final da Libertadores 2024, a gente tem o Galo representando o Brasil e o River Plate do lado da Argentina, tá bom? A gente vai ter o outro jogo amanhã, que é Botafogo e Peñarol, né? O Peñarol que eliminou o Flamengo, então poderia ser uma semifinal entre Botafogo e Flamengo, vai ser o Botafogo contra o Peñarol do Uruguai. Então, dois times brasileiros, um time uruguaio e um time argentino. Se você olhar nas casas de apostas e até no retrospecto, né, do River Plate, você vê que o River Plate é favorito para se classificar, né? Você vê que está aí, ó, quase 1,60 para o River se classificar nos dois jogos, né? Mas para esse jogo a gente vê que tem um pequeno favoritismo para a vitória do Atlético Mineiro. Pouca coisa, né, gente? Olha aqui, ó, 2,31, o empate 2,81 e o River ganhando 3,90. O que acontece? O Atlético Mineiro está se dividindo aí, né, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O time está tendo que realmente se desgastar para conseguir cuidar aí dos três campeonatos. Vamos ver o que nossos especialistas deixaram aí para essa partida. Bom, a gente não vai entrar nesse mercado de vencedor, como eu mostrei, está muito arriscado, né? Você vê que tem o próprio Atlético Mineiro como dono da casa, muito pouco favoritismo aí, né? Tem um favoritismo, mas é muito baixo. Vai ser um jogo muito equilibrado, aquele jogo tradicional de Libertadores, muito amarrado, e a gente acredita em poucos gols, tá bom? Normalmente, nessas competições, quando chegamos nessa fase eliminatória, nos jogos de ida, né, normalmente os placares são menores, né, porque a tendência é um jogo de mais estudo, poucos gols e as equipes se preocupando com a defesa, para não colocar tudo a perder já no primeiro jogo, né? Então depois vai ter o jogo de volta na Argentina, e aí se tiver a vitória de um, se tiver tido um empate, se tiver a vitória do outro, o outro time vai ter que se abrir lá que não vai ter mais o que fazer, mas esse primeiro jogo costuma ser mais amarrado, tá bom? Por isso a gente vai no abaixo de 2,5 gols. Vamos dar uma olhada então onde que está aqui, ó. Olha aqui, ó, total de gols, mais ou menos, menos de 2,5, está pagando 1,45, tá bom? Então, menos de 2,5 gols é para o jogo todo, contando os dois times, né, e os dois tempos. Então, o jogo total, os 90 minutos, claro, mais os acréscimos ali que o juiz der, ter menos que 2,5 gols, ou seja, 0 gols, 1 gol ou 2 gols, né? Em resumo, pode ser aí 1-1, pode ser 1-0, pode ser 0-0, pode até ser 2-0, mas não pode ter 3 gols ou mais, tá bom? Essa é a nossa aposta. A gente tem também um jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Nessa terça-feira. Deixa eu abrir aqui. É esse aqui, ó, Fluminense contra Atlético Paranaense. Esse é um jogo atrasado da 17ª rodada, tá bom? Esse jogo não aconteceu e agora é o único jogo marcado do Brasileirão. O Fluminense ainda está lutando para escapar do rebaixamento. Você vê que está aqui na 15ª colocação, ou seja, o 17º ao 20º
caem para a segunda divisão, o Fluminense conseguiu dessa escapada. Você vê que vinha numa fase ali de 3 derrotas, aí tem 2 vitórias seguidas. Já o Atlético Paranaense, olha o retrospecto, 3 derrotas e 2 empates, tá? Está aí na 18ª colocação, estaria entre os times rebaixados. É um jogo de vida ou morte para os dois times. O Fluminense tem aqui, além de talvez ter um time melhor, tem a vantagem de estar jogando em casa essa partida, né? Apesar de estar vindo mal no campeonato, está melhorando, né? Começou muito pior, estava muito afundado na zona de rebaixamento e desde que mudou aí, chegaram novos jogadores, chegou o técnico novo, Mano Menezes, né? E o time vem melhorando, tá bom? Então, a nossa dica para esse jogo será para o lado do Fluminense. Você vê que está pagando quase 1,90 para a vitória do Fluminense, a gente não costuma arriscar nessas odds. Por isso, a nossa dica vai ser o empate anula a aposta. Olha aqui, ó, tá 1,37, boas odds. Aqui, o Fluminense jogando em casa, a gente vence com a vitória do time, tá bom? E caso termine empatado, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não perde, diferente da aposta no resultado, onde a gente perderia no empate ou na vitória do visitante. Então, empate anula a aposta aqui, pagando quase 1,40, tá bom? Vai ser essa a dica, então. E aí a gente vai para a Europa, tá bom? A gente tem Champions League rolando e a gente tem várias dicas, porque temos alguns jogos muito interessantes. Vamos abrir aqui, então, a Champions League. Tá aqui. A gente vai pegar primeiro esse aqui, né? Milan contra o Clube Bruges, né? Então, é o Milan da Itália contra o Bruges da Bélgica, né? Esse é um novo formato de Champions League, não tem mais a fase de grupos, são todos juntos, né? 32 times, né? E o que ocorre aqui, né? O retrospecto desses times é ruim. O Milan perdeu 2 jogos, né? Está aí na última colocação. E o Bruges ganhou um e perdeu outro. Está na 21ª colocação. O Milan, um time muito maior, muito mais tradicional, mas começou muito mal e precisa começar a se mexer logo, né? Vamos só também chamar atenção para um fato aqui, né? Os 2 jogos que o Milan perdeu foram contra 2 fortes times, tá bom? O Milan perdeu do Liverpool, então justo o resultado, e do Bayer Leverkusen, que é o campeão alemão, justo o resultado também, né? O Bruges perdeu para o Borussia Dortmund por 3-0 e venceu o Sturm Graz, né? Sturm Graz por 1-0, ou seja, uma vitória apertada contra um time mais fraco, né? O Sturm Graz é da Áustria, se eu não me engano, é um dos times aí que vai ser um dos mais fracos. Então, o Bruges tem uma vitória aí, mas pegou aí um time ruim no caminho. Já o Milan pegou 2 pedreiras e tem essas 2 derrotas. O Milan é muito superior, mas por ter perdido esses 2 jogos, está bem atrás na tabela. E as casas de apostas estão precificando um pouco errado aí o jogo, né? Segundo nossos especialistas, o Milan tinha que estar muito mais favorito. Você vê aqui, paga 1,46 para a vitória do Milan, ou seja, quase 1,50 aí, o Milan precisa ganhar dentro de casa, tá bom? Essa vai ser a dica, então, vitória do Milan, tá? A gente vai deixar uma segunda dica, que é para o Milan vencer por 2 gols de diferença, tá? Aí é mais difícil e paga muito mais, né? Então, a gente vai no handicap aqui, -1 para o Milan, tá? Aí paga 1,71. Lembrando, com esse handicap aqui de -1, a gente vence essa aposta se o Milan ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Tem que ser 2-0, por exemplo, ao final do jogo, tá bom? Pode ser 3-1, pode ser 4-3, 4-2, desculpa, desde que sejam 2 gols de diferença, tá? Se o Milan só vencer por 1 gol e você tiver colocado essa aposta de -1, você tem o dinheiro devolvido, né? Você também não vai perder, pelo menos você não perde a aposta, então é uma boa opção. O Milan também não é um time que vai dar uma goleada, né? Por isso que eu acho a aposta tradicional, só o resultado, muito boa aqui, a 1,46. Vamos dar uma olhada, então, em outro jogo que a gente vê que pode ter uma opção interessante. É Arsenal contra o Shakhtar Donetsk, né? Arsenal é muito favorito, você vê aqui, ó, 1,10, né? O Arsenal tem um empate e uma vitória,
e o Shakhtar tem um empate e uma derrota, né? O Arsenal é um dos times aí que vai brigar na Premier League esse ano, e o Shakhtar é um time que vem da Ucrânia, né? É um time de menor expressão aí na Europa. O Arsenal tem um grande time, muito mais tradição e estará jogando em casa essa partida também. Por isso, como as odds são muito baixas, a gente vai dar aquela opção de o Arsenal ganhar desde o primeiro tempo, né? Então essa aqui, ó, meio tempo, partida inteira, também chamada de intervalo barra final do jogo em alguns sites, ou em inglês, né, o half time barra full time, HT barra FT. Para o Arsenal já ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo, paga 1,40, né? Aqui já vale a pena. E o Arsenal, assim como o Manchester City, é um time que gosta de já sair com tudo para cima do adversário. Então tem muita chance de já fazer o resultado no primeiro tempo e aí a gente ganha essa aposta, tá bom? Uma outra dica que nosso especialista deixa é: o Shakhtar não deve conseguir fazer um gol no time do Arsenal, né? O Shakhtar perdeu de 3-0 da Atalanta e empatou com o Bolonha em 0-0. Esses dois resultados que o Shakhtar tem, não fez nenhum gol até agora, né? Então a gente vai deixar também essa dica. Se você vê em gols aqui, ó, total de gols do time visitante, né? Mais de meio gol ou menos de meio gol? Olha aqui, ó, menos de meio gol, ou seja, o Shakhtar não vai fazer nenhum gol, tá pagando 1,62. Até mais do que a vitória do Arsenal no half-time, full-time, né? Então, acho boa essa aposta aqui. Aí, se o Shakhtar fizer um gol, a gente perderia essa aposta, tá? Mas eu também acho que o Shakhtar não deve fazer gol no Arsenal. Tomara que a gente acerte, né? Essa é uma boa dica. Vamos para o melhor jogo dessa terça-feira da Champions League, né? Pois é, a gente tem nada mais, nada menos do que Real Madrid contra Borussia Dortmund, né? É o melhor dia dessa terça, são dois grandes times com tradição aí no futebol europeu. Esses dois times também gostam de jogar muito ofensivamente, jogo de muitos gols que os times se lançam ao ataque, né? Isso facilita muito para ter muitos escanteios também. A nossa dica vai ser em número de escanteios, tá bom? Vamos então primeiro analisar aqui. O Real Madrid tem uma média de 10 escanteios e meio, tá? Nesses dois primeiros jogos da Champions League. Então, 10,5 escanteios. O Borussia Dortmund tem uma média de 10 escanteios nesses dois primeiros jogos. Por isso, a gente acredita que entrar em acima de 8 escanteios e meio ou 9 escanteios e meio é uma boa opção. Vamos dar uma olhada aqui. Escanteios. Espera que eu apertei errado, gente. Eu escrevi jogadores aqui. Escanteios, tá bom? Total de escanteios, olha aqui, ó. Acima de 8 escanteios e meio, tá? Tem a opção acima de 9 ou acima de 9,5. Como o Borussia Dortmund tem a média de 10 e o Real Madrid de 10,5, tá? Claro, quanto mais perto aqui, mais arriscado, né? A gente acredita, então, que o acima de 8,5 deve bater. A gente ganha essa aposta se tiver 9 escanteios no jogo, tá bom? Então, pode ser que um time tenha 6, o outro 3, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Isso é contando os dois tempos, os dois times, tá? Quantos escanteios serão batidos. Então, acima de 8,5 já paga 1,36, tá bom? Acima de 9,5 paga 1,61. É um escanteio a mais, né? Precisa ter 10 escanteios no jogo. No VBET, você tem essa opção do 9 também, né? Sem ser o 8,5 e o 9,5. No 9, qual é a diferença? Que a gente ganha tendo mais que 9, ou seja, 10 escanteios, né? Igual seria aqui. Né? A gente perde se tiver 8, mas se tiver exatamente 9, a gente não perde como perderia aqui no 9,5, né? A gente tem o dinheiro devolvido. Então, essa é a diferença aí do 8,5 para o 9 para o 9,5. É que o que tem o meio, né, você ou ganha ou perde, e o que tem o número redondo, o 9, você pode ter o dinheiro devolvido aí caso tenha exatamente 9, tá bom? Essa fica sendo a dica, então, para Real Madrid e Borussia Dortmund. Vamos ver outro jogo, que é o Sturm Graz, né? A gente falou do Sturm Graz aí, contra o time português, o Sporting. Pois é, Sturm Graz contra Sporting. Sturm Graz perdeu os dois jogos até aqui, o Sporting tem uma vitória e um empate. O Sturm Graz é o time da Áustria, que a gente falou lá, que empatou ali com o Shakhtar em 0-0, está na penúltima colocação. E o Sporting, a gente
tá de olho nele nessa temporada, né? Os times de Portugal, eles normalmente brigam entre três grandes times lá, né? Que é o Sporting, o Benfica e o Porto. A gente já falou que o Sporting está muito bem esse ano, está liderando o campeonato português, está vindo numa frase impressionante, né? A gente apostou no Sporting nesses dois jogos da Champions League e acertou os dois, já que tem uma vitória e um empate, né? A gente tinha apostado também no Dronobet ali do Sport, né? Empatou fora de casa contra o PSV da Holanda e venceu o Lille da França em casa, né? O Sturm Graz é um dos times mais fracos dessa Champions, junto com o Shakhtar, né? Perdeu os seus dois jogos para o Brest e o Bruges, né, da Bélgica. Ah, foi esse jogo que a gente tinha falado, o Clube Bruges da Bélgica. Bom, mesmo jogando em casa, na Áustria, né, esse jogo, a gente acha que o Sturm Graz é a zebra dessa partida. Pelo que o Sporting vem apresentando, mesmo como visitante, deve vencer essa partida, mesmo fora de casa. Então, vitória do Sport está pagando 1,39 nesse momento, tá? Quase 1,40 aí para a vitória do Sporting. Essa vai ser a dica, tá? Vamos deixar só essa dica, porque apostar em um grande resultado, aí 2 gols de diferença, já é mais arriscado, tá? Para fechar o programa de hoje, a gente vai ver se já abriu as apostas do voleibol. A gente tem um jogo para a Superliga aqui, vamos ver se está aberto. Tá aberto sim. É esse jogo aqui, né? Guarulhos contra Blumenau, né? Guarulhos contra Blumenau. O Guarulhos chegou na semifinal do Campeonato Paulista, né? Que a gente chegou a dar dicas aí nesse mês passado. Foi eliminado pelo forte time do Vôlei Renata, um time lá de Campinas, né? O Guarulhos foi o campeão paulista do outro ano, então era o campeão paulista, mas perdeu vários jogadores para esse ano, né? Muitos jogadores saíram para outros times e as reposições não foram à mesma altura. Então, o Guarulhos é um time que perdeu um pouco a qualidade do ano passado para esse ano. Um time veio um pouco mais fraco, tá bom? Só que o Blumenau também perdeu jogadores importantes e hoje é um time pior do que o Blumenau do ano passado, né? Mesmo perdendo seus principais jogadores, o Guarulhos é melhor do que esse time do Blumenau, ainda mais jogando em casa lá, lugar que eu tive prazer de já estar 3 vezes no ginásio do Guarulhos, tá bom? A gente acredita então nessa vitória do Guarulhos, que está pagando 1,48, quase 1,50. Algumas casas vai estar pagando aí 1,50, tá bom? Vale essa aposta, Guarulhos jogando em casa e é um time mais forte do que o Blumenau, né? Se tudo der certo, o Guarulhos vence essa partida e a gente leva essa aposta também. Tá? Com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Deixo um abraço e um pedido para vocês seguirem nossas contas nas redes sociais, né? Nossas contas têm sempre o mesmo endereço, o mesmo nome, o mesmo apelido, @BetBoxTV, tá bom? No YouTube, por exemplo, nosso canal @BetBoxTV tem todos os programas na íntegra. Então, se você pegou esse programa do meio para o fim aqui na televisão, né, pela parabólica, você vai lá no YouTube e revê o programa e pega todas as dicas para terça-feira, tá bom? Amanhã eu volto com mais. Um abraço, tchau, tchau.